Olá pessoal, como prometido, vamos continuar a leitura do livro Reinventando as Organizações. Eu já fiz a introdução e uma breve resenha do livro em outros vídeos e agora nós vamos para a parte 1. Então vamos lá, perspectiva histórica e do desenvolvimento. Aqui ele vai lidar com o seguinte, com os estágios que a humanidade passou desde a antiguidade. Então, mudando paradigmas, os modelos organizacionais do passado e do presente. Gosto muito dessa frase aqui, ver não é crer, crer é ver. Você não vê as coisas como elas são, mas como você é. Eric Butterworth, muito legal, né? Então quer dizer, como o nosso modelo de crenças vai definir o que a gente vê. Então aqui ele começa com uma frase, será que é possível criar organizações livres das patologias que aparecem tão frequentemente no ambiente de trabalho, ou seja, a politicagem, a burocracia, a rivalidade, tudo isso que a gente vê em grandes empresas e pequenas também. Então essa é a proposta de reflexão desse capítulo. Então aqui vamos lá, uma frase que eu destaquei. Então, quais dessas vozes você deveria dar ouvidos? Será que é possível definir um caminho para além da terra, gestão como sempre fizemos? Então aqui já vai uma reflexão muito interessante, porque a gente tem esse desafio. Você concorda que muitas empresas precisam mudar essa gestão e não fazer como sempre fez? Então aqui ele fala também do seguinte, que esse capítulo ele vai trazer um estudo de como que a humanidade evoluiu dos primeiros estágios da consciência humana para essa complexidade que a gente tem hoje na gestão de empresas. E ele usa como metáforas, que eu gosto bastante, a lagarta quando se torna uma borboleta ou o girino que se transforma em um sapo. Então ele diz que, na verdade, a humanidade de tempos em tempos, ela sofre um salto de evolução. Então não é uma coisa linear, em algum momento ela sofre um salto de evolução. Então, toda transição para um novo estágio de consciência conduziu a uma nova era da história humana. Então, esse é um ponto importante. Quando as pessoas começam a ter um novo tipo de pensamento, isso leva para um novo estágio uma nova era. Então, olha que bacana essa parte. Um aspecto, contudo, que não recebeu muita atenção, para cada novo estágio de consciência humana que surge, nasce também uma nova habilidade de colaborar. Olha que legal, colaboração. Então vamos lá. Filósofos místicos de várias sabedorias e tradições, psicólogos e neurocientistas, todos se renderam a esta que é uma das questões mais fascinantes. Como a consciência humana evoluiu da época em que vivemos das cavernas até hoje. Então vamos seguir aqui. Esse capítulo eu vou falar em mais de um vídeo, porque ele é um pouco longo. Então ele fala primeiro do paradigma reativo infravermelho, só lembrando que ele usa o conceito de cores para os estágios humanos, e é bem bacana esse conceito. Então esse reativo infravermelho é de muito tempo, 100 mil anos atrás, 50 mil anos atrás, quando ainda viviam em bandos. Aí depois, isso daqui foi muito antigo, então foi na era muito anterior. O que é importante aqui, mágico magenta, há 15 mil anos atrás, aí já era uma era que as pessoas eram muito místicas. Elas falavam, por exemplo, as nuvens se movem para me seguir, o mau tempo é castigo dos espíritos, pelas minhas más ações. Então era um período muito místico. Então olha que interessante, este período é experimentado por crianças com cerca de 3 meses a 2 anos de idade. Então olha que interessante, isso daí é uma coisa interessante porque isso tem a ver também com a idade do ser humano. Então esse é o paradigma mágico magenta. Aqui a gente está falando da evolução da humanidade. Aí tem o paradigma impulso vermelho. Aí ele fala que esse paradigma foi as primeiras chefaturas, os impérios de 10 mil anos atrás. O ego está totalmente pronto e as pessoas têm um senso de si completamente distintos dos outros e do mundo. A moeda do mundo é o poder. Se eu for mais poderoso do que você, posso exigir que minhas necessidades sejam supridas. Se você for mais poderoso do que eu me rendo na esperança que você cuide de mim. Então, na verdade, tudo isso, pessoal, ainda existe em algum grau. Não é que existem organizações separadas, mesmo na família,
nas comunidades a gente vai ver esse comportamento mesmo na mesma pessoa. Então isso que é importante. E aí vem as organizações vermelhas. Aqui são os gangues, as máfias que trabalham nesse modelo de organização. E aqui eu vou ler uma frase que eu destaquei. Não vou fazer comentários para não influenciar, mas cada um tira a sua conclusão. O chefe de uma organização vermelha precisa demonstrar um poder esmagador e fazer com que os demais se curvem diante de sua vontade, para que permaneça nessa posição. Se ele é colocado em xeque, alguém pode tentar derrubá-lo. Para garantir alguma estabilidade, o chefe se cerca de membros da família que tendem a ser mais leais e compra alianças pelo compartilhamento dos despojos. Então, naturalmente, vocês sabem que ainda existe pessoas assim. Organizações vermelhas são ruins de planejamento e são inadequadas para atingir resultados complexos em ambientes estáveis, onde planejamento e estratégias são possíveis. Beleza, então são as organizações vermelhas. Elas ainda existem. Aqui tem uma tabela muito legal que eu vou colocar no final desse capítulo. Tá vendo? Essa tabela ela coloca uma tabelinha das organizações. E as organizações vermelhas são máfia, gangues de rua, milícias tribais, mas a gente sabe que tem outros que se comportam assim também. Então, qual foi o avanço desse nível? Foi divisão do trabalho e autoridade de comando. Lembre-se que é a evolução da humanidade. E aí vem as organizações âmbares, né? Âmbares eu não sei nem direito que cor é essa. Já é uma pirâmide hierárquica. Então, quem trabalha dessa forma? A Igreja Católica, Forças Armadas, agências do governo e, olha que interessante, sistemas de escolas públicas. E aí qual foi o avanço que teve nessa época? Papéis formais, hierarquias. Então você já não era como uma organização vermelha, que a qualquer momento, numa organização vermelha, podia morrer e já mudava o poder. Nessas organizações já tem uma escala, uma hierarquia e os processos. Começou a existir processos de longo prazo. Então, se a gente pensar nas pirâmides, ela já foi fruto dessa evolução da humanidade. E as metáforas da organização vermelha é a alcateia, da organização âmbar são as Forças Armadas. Que mais eu posso falar aqui? Então, vamos lá. As organizações âmbares, elas são interessantes, que eles fazem uma comparação com criança. Olha que interessante. Uma criança, ela, quando é mais nova, ela não consegue ver o mundo sob a perspectiva do outro. Então eles fazem aqui um experimento muito interessante, que é, imagina uma bola de duas cores, vermelho e laranja. Então, se eu mostro para a criança o lado vermelho, vermelho e laranja, não, vermelho e verde. Se eu mostro para ela o lado vermelho, até uma certa idade, ela não consegue entender que eu estou vendo o lado verde. Ela não consegue ver a perspectiva do outro. E eles falam que nesse estágio da evolução já que se consegue ver por essa perspectiva, porque uma criança de 6 ou 7 anos, ela já entende que se eu estou vendo o lado vermelho, se ela está vendo o lado vermelho, eu estarei vendo o lado verde. Ela consegue entender a perspectiva do outro. E aqui eles falam que isso é muito importante, porque as pessoas começam a ter essa valorização da hierarquia, dos cargos, de entender a perspectiva do outro. Então, e olha que interessante, ele fala que isso surgiu na Mesopotâmia. Uma curiosidade à parte, não tem nada a ver aqui com o papo, mas quando eu tinha 10, 11 anos de idade, em 1981, 82, eu morei no Iraque, antes da guerra Irã-Iraque. Meu pai trabalhava na Petrobras, e aí eu vejo Mesopotâmia e eu lembro do Iraque. Mas vamos lá. Então, as organizações âmbares, elas já são mais escalonáveis, são estruturas mais organizadas. Então, por exemplo, ele cita que as pirâmides e as grandes muralhas, a grande muralha da China só foi possível graças a esse paradigma da evolução das organizações. E que mais aqui? Hierarquia. Então, nessa estágios mais avançados, máscara social. Isso é muito legal também, porque a gente tem muita máscara social. Então aqui ele fala que nessa organização as pessoas estão acostumadas com os títulos, o bispo, o soldado, o tenente, então cada uma se acostuma com sua caixa. Então elas ficam felizes dentro daquela caixa, que é bem diferente dos dias de hoje. Então, o que mais? Nós versus eles,
estratificação social. O interessante é que ele comenta aqui também que se você pegar os órgãos do governo que tem estabilidade, ainda tem esses resquícios, né, da estabilidade do emprego. E que quando alguém saía, antigamente, né, naquela época, quando alguém saía, era impossível, né, alguém sair de uma casta. Mas hoje, quando alguém sai de um emprego público estável, as pessoas ficam admiradas. Então ainda existe esse resquício das organizações âmbares. Âmbares, acho que é assim que pronuncia. E aí, pessoal, eu vou deixar o paradigma laranja, que já é o paradigma da realização, vencer a concorrência a qualquer custo. Organizações verdes, que são as organizações já com a metáfora da organização laranja. Aliás, estou vestindo laranja, né, por coincidência. Só que eu estou vestindo uma camiseta do Startup Weekend Jovem. Não foi que eu participei, meu filho que participou. Daqui a pouco eu conto. Mas o laranja já são as organizações como máquinas. Então essa é a metáfora das organizações laranjas. E as organizações verdes já valorizam foco na cultura da empresa, no empoderamento dos funcionários, já é mais um foco com a metáfora da família. E o que é bacana é que aqui, ó, ele ainda não coloca nada das organizações Teal. Então, cenas do próximo capítulo. Então, pessoal, acho que é isso por enquanto. No próximo eu falo de organizações laranja e organizações verde, e a gente vai seguindo na leitura. Se você não viu ainda os outros vídeos, por favor, entra na playlist que tem no meu canal do YouTube, que lá tem todos os outros. Compartilhem, porque nesse tempo de corona crise, esse livro está sendo fenomenal. Eu comprei há muito tempo, mas eu confesso que eu estou lendo, estudando e compartilhando agora. Eu ia contar o que foi o Startup Weekend Jovem. Meu filho, de 16 anos, participou e foi uma semana de imersão. Esse termo Startup Weekend é quando as pessoas se juntam uma semana para bolar soluções para resolver os problemas do mundo. E esse aqui foi dos jovens. Então foi um final de semana de muito aprendizado, conexão, e é isso que a gente precisa fazer em tempos de corona crise, reinventando as organizações, talvez seja também reinventando você, reinventando a sua carreira e reinventando as escolas, como um outro vídeo que eu publiquei também muito bacana. Espero que vocês vejam lá. Um abraço, pessoal, até mais!